Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, o nosso Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos tratar de um livro que ele é fascinante, mas ele tem alguns problemas estruturais bem sérios, digamos assim, que torna a experiência, digamos assim, ele é um produto complexo, midiático até mesmo, a gente pode até dizer, mas ele tem, como narrativa, ele tem fraquezas bem observáveis que a leitura revela, fácil, né? É então um produto, digamos assim, complexo, contraditório mesmo, e tem várias camadas, um produto bem típico do século XX, XXI, que é realmente o momento em que ele foi produzido, né? Mas antes de falar desse produto, eu me lembro, né? Vou fazer uma breve digressão, vamos basear bastante alguns estudos do professor Luiz Nazário. O primeiro foi um ensaio dele sobre o telefone, em que ele conta uma anedota curiosa, acho que saiu no jornal, sobre o filósofo... O Derrida, ele certa vez fez uma entrevista por telefone, com Le Monde, sei lá, com algum meio de comunicação importante na França, e o jornalista comentou que por telefone a filosofia Derrida, que em geral tem elementos um pouco impenetráveis, né, alguns elementos mais complexos, esses elementos pareciam incrivelmente claros. Então esse repórter, jornalista, né, que estava fazendo a entrevista, ele recomendou que o filósofo passasse a fazer os livros ditados por telefone. Ao que o Derrida começou a conversar com esse cidadão, com esse rapaz, em grego. Quer dizer, é uma atitude de tornar novamente aquilo que pareceu, digamos assim, se resolver com uma grande facilidade, retornar à sua complexidade original. E isso é interessante porque uma mídia, ela não representa só uma tradução, porque a própria mídia é a mensagem, para começar, né? Mas quando existe a tradução, né, ou adaptação de uma mídia para outra, existe uma espécie de conversão. Essa que eu acho que seria a palavra mais adequada. E essa conversão resulta em novos significados que, agregados, eles muitas vezes tornam o texto original, não é? Quer dizer, o texto adaptado, né, pregresso, quase descartável, ou então ele submerge esse texto nas camadas novas de significação dessa conversão para outra mídia. Foi o que aconteceu com o livro Metrópolis, que é o livro que eu vou analisar hoje, de Thea von Harbaugh, edição, o livro de 1920 e tantos, né? Não sei se vem aqui a referência, a data, tradução de Peter Risset, foi lançado em 27, o filme, né? O livro, para vocês terem uma ideia, na nota de edição fala do lançamento do filme. Do livro não se fala a data. Então, acho que eu menciono em algum ponto aqui a data. Mas tão icônico é o livro, é o filme, que até os editores caem naquilo que eu acho que eles estavam tentando combater, porque a ideia era falar um pouco mais do livro, né, como obra autônoma, sem apelar para o filme fundamental de Fritz Lang, um filme que antecipou a ficção científica. Ele não é mais um filme temporalmente expressionista, embora esteja, né, dentro do movimento. Ele foi, 1927 já era o momento da nova objetividade na Alemanha, filmes de Pabst, né, já começavam a aparecer, e outros diretores. Mas 25, né? Por que eu disse que esse é por que eu citei, né, a anedota do Derrida, e por que eu disse que essa é uma obra complexa? Porque a Thea von Harbaugh, ela é uma autora fascinante, embora as narrativas dela tenham alguns problemas bem graves, que eu vou comentar daqui a pouco, e ela tenha, digamos assim, do ponto de vista de caráter e tudo mais, ela tenha sido uma nazista, digamos assim, militante desde o início do nazismo, e que ficou na Alemanha, divorciou, né, do seu marido, que foi o diretor de cinema Fritz Lang, continuou produzindo para o cinema alemão. Ela chegou a dirigir um filme que é uma adaptação bastante
lamentável do Hannes Himmelfart, que já é um livro muito complicado, né? Que eu acho que, se não me engano, é do Knut Hamsun, outro autor também problemático, mas que escreveu melhor. Mas enfim, o que acontece com Metrópolis? A Thea von Harbou escreveu o roteiro, escreveu o livro em 25, em 27 ela escreveu o roteiro e em 27 o filme saiu. Ou seja, o filme e o livro, como um blockbuster atual, sei lá, não é, da série Harry Potter, ele saiu quase simultâneo ao filme, não é? E isso gerou um interesse muito maior, evidentemente, no filme do que no livro, por conta até da universalidade da linguagem cinematográfica, especialmente no período mudo, né, do cinema mudo, 27 ainda, e pelo alcance, né, você não precisa traduzir e tudo mais, tem uma distribuição internacional, tem uma distribuidora que compra, né, o direito de distribuição nos Estados Unidos, e aí é só traduzir uma meia dúzia de cartelas, cortar metade do filme, foi mais ou menos o que aconteceu. E o filme Metrópolis, por sua vez, tem uma história única. É uma história espetacular de descoberta de pedaços, de colorização, de redescoberta de certos elementos, de pesquisa, né, especialmente do Instituto Murnau, né, na Alemanha, Stiftung, né, o Instituto Murnau, que fez uma pesquisa gigantesca para chegar nas edições mais atuais em 4K, né? Com a duração era gigante. O filme tinha quase 3 horas, né? Até mais, enfim. A duração atual está em 2 horas e 40, 2 horas e alguma coisa. Então quase, né? O filme agora só deve ter menos de 20% perdido. E o trabalho de cinematecas no mundo todo, enfim, né? E fora a impressão de uma série de pessoas que assistiu o filme mais ou menos antes dos cortes, né? E ajudou. É um trabalho incrível, é um verdadeiro mito do cinema moderno. O filme Metrópolis, ele não é só um filme, ele é um mito do cinema, né? Como existem outros mitos, sei lá, o Napoleão do Abel Gance, mais recentemente o Pat Garrett e Billy the Kid do Sam Peckinpah, são mitos, né? Filmes carregados de uma aura complexa de produção, que inclui uma série de eventos de bastidor e concepções únicas dos seus produtores e aí da equipe de produção, não só do diretor, né? Que resultaram nesses filmes especiais e que ganham estatuto mito também porque eles se perdem. Por um motivo ou por outro, eles não existem, ou eles têm que ser, digamos assim, lentamente reconstituídos, né? Enfim, então isso prejudicou bastante o livro. É como se o livro fosse uma ponte muito breve para o filme propriamente dito, de 2 anos apenas, né? E o filme teve roteiro da própria Thea von Harbou. Então, digamos assim, que a visão dela no livro é a visão que ela traz para o filme, né? E a gente pode dizer que, embora a visualidade desse filme, e a Thea von Harbou tem uma participação decisiva nessa visualidade, porque ela foi roteirista do filme, né? Então é um pouco a concretização da visão da própria Thea von Harbou, e isso vai ficar claro em outros roteiros que ela fez, né, como o M, também do Fritz Lang, também dirigido por Fritz Lang, o Michael, dirigido aí por um diretor bem diferente do Lang, que é o Dreyer, Carl Theodor Dreyer, né, o diretor dinamarquês. São filmes que carregam a visão dela, né? E ela tinha uma originalidade e digamos assim, uma percepção narrativa, uma direção visionária que tem momentos notáveis, né? Tem um momento do explosivo, explode-se tudo, né? No livro, que não tem no filme, que é realmente interessante. É um modo de operação, né, dos personagens bem mais dinâmico, lembra um pouco os filmes do Clouseau, aqui nesse caso, só que uma versão narrativa do Henri Clouseau. Mas o livro também tem alguns problemas muito sérios. Eu acho que o principal problema é um problema de visão de mundo da Thea von Harbou. E assim, embora essa edição que eu tenho aqui, que seja a edição da editora Aleph, que eu recomendo, é uma belíssima edição, capa dura, toda em papel preto, uma impressão
extremamente digna, porque esse livro tomou chuva e ele não ficou feio, ele manchou só um pouco as páginas finais. O livro comigo é assim, né? Eu carrego para cima e para baixo, ilustrado, né? Com títulos, subtítulos e bastante material extra, inclusive alguns ensaios, um material publicado, que eu tenho um facsímile desse material publicado quando o filme foi lançado em Nova York, né, nos Estados Unidos, que é uma espécie de catálogo com entrevistas, com a descrição de alguns efeitos especiais, uma coisa bastante inovadora também para a época, não é? Que como eu disse, eu tenho o facsímile, foi relançado pela Fantasmic Press, não, já está esgotadíssimo, não existe mais, mas aqui eles fizeram a tradução e a publicação de alguns desses elementos, de algumas entrevistas, um pedaço do roteiro que é dela também, que saiu nessa revista, nessa revista de promoção do filme da própria UFA, né? Quando o filme foi lançado nos Estados Unidos. Então, um material luxuosíssimo, é um dos livros mais bonitos que eu tenho, e eu acho que é até necessário, honra tanto o livro, a narrativa, quanto o filme, mas a narrativa tem problemas, como eu disse. Então a visão de mundo da Thea von Harbou é uma visão de mundo um pouco classe média, né? Ela tem aquela visão de um casal romântico que passa por dificuldades. A ficção científica ela vira só mais um pano de fundo em alguns momentos, e você tem mais um casal romântico que o vilão, né, o rufião, o vilão malvado tenta afastar, às vezes mais de um vilão, né? Aqui também temos aquela questão do pai que não compreende o filho, mas no final compreende. Então, assim, é uma trama que ideologicamente ela tem um componente fortemente classe média, e isso fica ainda mais claro, isso fica claro na estruturação dos personagens e fica ainda mais claro na escolha digamos assim, da máquina como alegoria. Existe um momento, como no filme, da máquina que se transforma em Moloch. É claro que no filme a visualidade, digamos assim, o aspecto visionário da trama, que já existe um pouco no livro, ele ganha uma dimensão gigantesca. Como eu disse, isso não é, né? Tem pessoas assim que acham que isso é apenas menosprezar o trabalho, né, da Thea von Harbou e valorizar apenas o trabalho do Fritz Lang. Não é verdade. A Thea von Harbou foi essencial para o roteiro, os acertos e erros também do próprio filme Metrópolis. Muita coisa errada, né, digamos assim, muita coisa equivocada do livro migra para o filme. Mas o que acontece com a máquina? Isso fica mais claro ainda no filme, mas já é evidente no livro. Nós estamos diante de uma metáfora ingênua da máquina, né? Enquanto os expressionistas e mesmo os futuristas, né, eles tinham uma visão da máquina, uma visão mais política, uma visão mais, inclusive política aí, no caso dos fascistas, no caso dos fascistas, sim, né? No caso dos futuristas, daí já partindo para uma dimensão de fascismo, né? A máquina ela tem digamos assim, uma estruturação social, ela tem uma projeção social poderosa. Então, digamos assim, o que ela representa é aquilo que os seus produtores querem que ela represente, vamos dizer assim. Então a exploração do proletariado ela é fruto do capital. Isso é evidente, até mesmo os futuristas tinham noção disso, embora a solução dos futuristas seja, enfim, a guerra, a diminuição da população, esse tipo de coisa. Então a Thea von Harbou não, na visão dela a máquina parece má por natureza, e aí como uma força da natureza mesmo, em vários momentos, né, do livro e do filme, a máquina ela tem essa dimensão de força da natureza, né, e uma força malévola. Então cabe ao homem, especialmente ao homem nesse caso, porque a mulher é o coração, cabe à mente masculina domar essa força malévola e destrutiva da natureza. Então é uma visão muito classe média, né? E isso é a essência do livro. Então, além dessa visão, digamos assim, classe média, que tem uma certa tendência autoritária, né, e até uma tendência misógina da mulher ser sempre a emoção, o coração, etc., e o homem ter a mente que vai dominar a máquina, ou seja, o capital permanece intocável, né, nessa visão da Thea von Harbou. Por outro lado, é uma visão derivada.
Quando o Wells assistiu o filme na Inglaterra, ele percebeu alguns absurdos da trama, de lógica, que tem vários, tem vários absurdos, né? Eu me lembro que ele zoa a questão... Tem um texto muito bom do professor Luiz Nazário, o segundo texto que eu menciono aqui dele, que chama Catástrofe da Impontualidade. Eu vou deixar o link, é um ensaio que ele fez sobre o Simmel, Georg Simmel, que era um sociólogo alemão, que trabalha em uma ideia de tempo, e ele aplica, né, digamos assim, ele trabalha, né, essa visão de tempo do Simmel com uma visão de tempo que é essencial no Metrópolis. E, enfim, o professor Luiz Nazário, ele comenta como o Wells achava absurdo as pessoas serem todas carecas, tinha alguma doença, né, que fazia com que caísse cabelo, os operários. Mas o que o Wells percebe mais ainda é que o livro, digamos, o argumento, tanto do livro quanto do filme, é derivadíssimo de uma obra dele do início do século XX, né? Na verdade, do final do século XIX, que é The Sleeper Wakes, que eu traduzi para a editora Carambaia como O Dorminhoco, em homenagem ao filme do Woody Allen, né? E que também é baseado, mas esse, enfim, é mais nítido, que se baseia no Wells. Mas o livro da Thea von Harbour, ela tem elementos que são decalcados do livro do Wells, né? A estrutura da sociedade em níveis, inclusive em níveis no sentido de ascensão, descenso, né? Nível mais alto, nível mais baixo. O Wells, ele foi talvez o primeiro... Isso é um pouco um clichê da ficção científica, tem até no Hank Xerox, né? O quadrinho punk italiano de distopia. Mas quem começou isso foi o Wells no Sleeper Wakes. A noção da inutilidade da máquina, que tem a ver também com a máquina do tempo do Wells. Então, uma série de temas wellsianos foram importados pela Thea von Harbour para o Metrópolis. E de uma maneira nem sempre muito bem, digamos assim, muito bem estruturada. Então, é uma narrativa que soa derivativa, principalmente para quem conhece o imaginário wellsiano. Não precisa nem conhecer essas obras que eu mencionei, mas só de conhecer o imaginário wellsiano você já percebe ali, não é, que é um Wells de classe média escrevendo a respeito do poder do coração e do amor. Então isso enfraquece muito a narrativa, e os momentos visionários, eles se alternam com esses momentos mais água com açúcar, vamos dizer assim, ou mais diluídos, né? Por essa visão classe média, e isso, digamos assim, atrapalha o ritmo da leitura, atrapalha o ritmo, a fluidez daquela, digamos assim, da construção daquela sociedade, né? Então é um tipo de ficção científica que hoje em dia, para o leitor acostumado à ficção científica, soa muito estranho, é muito mais estranho do que ler um Koboabe, né, que é uma ficção científica japonesa, ou ler um autor mais contemporâneo e que segue outros parâmetros que não da ficção científica, da hard science fiction, né, como o Ballard, porque a ficção dela tem esse elemento romantizado, esse elemento, digamos assim, de um estetismo romântico classe média, Biedermeier, né? Então isso atrapalha bastante a leitura e enfraquece muito a narrativa. O que no filme, né, e aí não tem nada a ver com uma interpretação, eventualmente pode até ter alguns, né, que tem essa interpretação machista, que o filme foi melhorado pelo Fritz Lang. Não, o filme apresenta uma visão adaptada ao cinema, então o aspecto visionário cresce, os erros lógicos ficam no segundo plano e a narrativa ganha uma intensidade muito maior, né? São 300 e tantas páginas, acho, 200 e tantas. 300 e tantas páginas, 320 páginas de romance, né? E um filme de 2 horas, como eu falei, 3 horas, né? Originalmente, 2 horas e pouco, é mais que adequado, né? Então, assim, e pensando, né, que grandes autoras escreveram na Alemanha durante os anos 20, 30, 40, né? Não foi só até a von Harbour. Talvez seja interessante os editores trazerem autoras como, por exemplo, a Anna Zegers, mas num registro mais fantástico, uma autora excepcional que é Elsa Lasker-Schuller,
que vai ser lançada pela Rixdorf, que é uma editora em Berlim, mas de um pesquisador inglês, que traduz para o inglês uma série de obras desconhecidas desse período finissecular e do início dos anos, até o início dos anos 20, 30, na Alemanha, que é o Patrick Conway. Ele vai traduzir são 3 noveletas, ou novelas, né, de Else Lasker-Schuller. Eu vou colocar o link também. É uma referência. Uma delas em PDF ele chegou a lançar, mas ele tirou do site, que é o Tino em Bagdá, que é excepcional, não é? A intensidade poética da Else Lasker-Schuller é incrível e contrasta, né, uma fluidez poética feroz naquela descrição de ambientes também meio exóticos, tem um certo exotismo imperialista, mas assim, de uma maneira bastante poética que redime, ou pelo menos que, digamos assim, torna essa percepção de exotismo menos problemática na construção mais poética de narrativa da Else Lasker-Schuller. Merecia uma tradução no Brasil e uma edição tão bonita quanto essa de Thea von Harbour, de uma obra importante, mas, como eu disse, problemática. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.